e estamos aqui para mais uma série do programa Diálogos. E hoje recebemos o jornalista, poeta, ficcionista Samarone Lima. Olá, Samarone. Ô, Ângelo, querido, poder estar aqui com você nessa conversa que a gente vem tentando já algumas semanas, né? E agora vamos aí para essa conversa que eu também estou querendo há muito tempo. Fico feliz por concretizarmos o nosso encontro. Samarone, você ainda muito jovem, você é cearense, né, mas viveu a maior parte da sua vida em Pernambuco. Você é da região do Cariri, né? Você É, sai do Ceará e segue para Recife, onde inclusive você fez faculdade. exatamente. E eu sou do Crato, né? Mas minha família, depois de muitas andanças, a gente se fixou em Fortaleza. E quando fui passar para a vida universitária, eu escolhi o Recife, né? Como muitos cearenses fazem também, né? Tem uma parte que vai para Fortaleza e uma parte bem também importante assim, vai para o Recife, né? É um roteiro meio natural que já existe, né? Tanto é que quando eu fui morar na casa do estudante da universidade, tinha a bancada cearense que era fortíssima, né? E realmente eu tive uma identificação muito forte com a cultura pernambucana, com a história e tudo, então eu fui muito feliz com essa escolha, eu acho. E o seu início no jornalismo, então, foi na capital pernambucana. Eu fiz o curso de jornalismo na Universidade Federal, na Universidade Católica, e a licenciatura de Educação Artística na Federal, mas no final das contas venceu o jornalismo por questão mesmo de sobrevivência, né, da minha escolha profissional, e também não tinha talento nenhum como ator, nem como diretor de teatro, nem seria talvez um bom professor. E aí eu comecei realmente a minha caminhada no jornalística, trabalhando no Diário Pernambuco, né? Já bem jovem, como estagiário, e foi uma experiência bastante bem intensa, né? E você cobria no jornal área de cultura ou trabalhou em várias editorias? Não, desde que iniciei no jornalismo, eu tive uma atenção especial pela área de direitos humanos, assim. Sempre gostei do tema, né? Já vim me interessando com algumas leituras sobre a ditadura, e tanto é que, ao longo da minha trajetória como jornalista, eu sempre fui conhecido nas redações, não, a direitos humanos é com ele, como se fosse uma coisa que não fosse de todos os jornalistas, né? E aí foi, na verdade, essa minha afinidade com o assunto que me levou a pesquisar sobre a ditadura no Recife, né? E o meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo, de 1994, acabou se transformando no meu primeiro livro em 98, né? Chama O Zé, que é a história de um militante, Zé Carlos Alvai da Mata Machado, militante da Ação Popular, que foi assassinado no Recife, né? Então foi um trabalho muito interessante, que muito novo, com 23 anos, mais ou menos, comecei a entrevistar as pessoas que tinham lutado de alguma forma contra a ditadura, ou simplesmente dado algum tipo de apoio às pessoas que lutaram. E aí eu fiquei bastante impactado com a violência que aconteceu no período, né? E muitas pessoas nunca tinham dado depoimento, né? Ou seja, ia fazer 20 anos, né, do golpe, né? E muitas pessoas nunca tinham dado um depoimento. Tinham passado por situações mais e continuavam, né, sem que pudessem falar. E aí o meu trabalho foi jornalisticamente, para mostrar que esse militante da Ação Popular não morreu num tiroteio com seus companheiros de Ação Popular, mas assassinado no doicode do Recife, sob suas torturas brutais, né? E aí eu encontrei, nas minhas pesquisas jornalísticas, três pessoas que estavam na mesma noite no doicode e presenciaram o Zé Carlos no doicode. Então foi um trabalho que
atualizou assim, foi bem comentário, porque desse trabalho realmente houve uma nova versão oficial do crime, né? E, Salarone, essa série de matérias acabou gerando o seu primeiro livro, né? Eu gostaria que você comentasse sobre ele e a repercussão que ele teve, inclusive chegando ao cinema, né? Eu fiz o trabalho inicial do curso de jornalismo, apresentei, né? O meu trabalho foi mostrando que ele não morreu num tiroteio. Esse tiroteio nunca existiu. Eu encontrei pessoas que foram ao local no dia depois do suposto tiroteio e não tinha nenhum registro. E depois encontrei 3 pessoas que presenciaram ele no doicode, né? Um, inclusive, do nosso sério, que estava já nos extensores mesmo, assim, já quase morrendo, ele se identificou, Zé Carlos da Mata Machado. E aí a última mensagem foi pedir aos companheiros para avisar os companheiros que não abriu nada, então estava quase morrendo. E eu consegui entrevistar essa pessoa e eu apresentei para a universidade, fui provado e tudo. E isso em 94, e nesse mesmo período estava completando 20 anos do golpe, né? Não, 30 anos do golpe. Os anos vão passando, já vai passar 70 agora, né? E aí teve uma grande homenagem ao Zé Carlos de Mata Machado, organizado pela turma da Faculdade de Direito da UFMG. Ele estudou, ele fez o curso quase inteiro, só não terminou porque foi preso em Ibiúna e depois não conseguiu terminar o curso e entrou na clandestinidade. E lá eu encontrei, nesse evento, vários amigos, conheci a família dele e tal. Então, foi uma voz comum que eu escutei, disse: por que você não continua a pesquisa? Você tem um livro em potencial. E aí eu, em 94, por uma série de coisas, eu também fui trabalhar em São Paulo, aí do Diário Pernambuco, e fui morar em São Paulo. Então, a partir desse momento, eu comecei a realmente trabalhar num livro mesmo, né? A partir do que eu tinha já. Aí comecei a viajar para Belo Horizonte, entrevistando familiares, amigos. Em 98 ele foi publicado, teve uma repercussão muito boa, muito, assim, muito, porque é um caso muito emblemático, assim, né, de uma pessoa que, inclusive, ele foi enterrado no cemitério como clandestina, e eu localizei a advogada que conseguiu resgatar o corpo dele enterrado como indigente. Ela conseguiu localizar o corpo e resgatar o corpo e mandar para a família, né? E aí, nessa época, o Hélio Gaspari estava terminando aquele livro, naquele momento eram 4 livros, né? E ele ainda, o Zé ainda entrou, ganhou uma consideração bem interessante no livro dele, né? Ele copiou um trecho lá, porque teve um caso muito dramático nessa história, que o cunhado dele trabalhou para a repressão, né? Foi contato pela repressão e virou informante da repressão, e foi graças a esse cunhado, né? E ele acabou sendo preso, e outros companheiros da Ação Popular também foram mortos, né? E eu, durante a pesquisa, consegui entrevistar esse cunhado dele, né? Então, aí o livro teve é um caso muito dramático, assim, né? Você tem uma pessoa da sua própria família trabalhando para repressão e tudo. E, bom, aí os direitos foram vendidos para um cineasta mineiro, Rafael Conde, que ao longo dos anos vinha tentando fazer seu primeiro longa, né? E no ano passado, o livro se chama Zé, que era o apelido dele, né? E foi concluído, o filme ficou pronto, se chama Zé, né? E foi exibido inicialmente no Festival Internacional de Cinema de Curitiba, e ficou muito, muito bonito, foi super emocionante. Nós fomos, pô. E eu encontrei também na noite de estreia algumas pessoas que eu tinha entrevistado, né? E depois o livro foi lançado em Belo Horizonte, também fui para essa sessão de cinema, foi incrível, a família estava lá, né? Ver uma história que você começou a escrever com 23 anos, né? Aí depois de tantos anos ela virou um filme, um longa-metragem, ou 2 horas, os atores maravilhosos, então foi bem emocionante, né? O filme já está disponível em alguma plataforma, Samarone?
Não, ele está participando de festivais, né? Participou de Curitiba, de Ouro Preto, mais outro festival que eu não me lembro agora, e a previsão é depois tentar salas, né? De cinema, né? E finalmente chegar nas plataformas, né? nas plataformas. Exatamente. Maroni, um outro momento importante da sua vida foi quando você foi trabalhar com o genial mestre Ariano Suassuna. Conte um pouquinho aqui para o nosso público como é que foi esse encontro e como é que foi esse período, que eu imagino extremamente rico, né, com Ariano Suassuna. Foi um desses presentes assim da vida, né? Porque eu, quando fiz a Universidade Federal, Pernambuco, quando eu entrei no curso, o Ariano ainda era professor de estética, né? E eu fui andando os semestres, tal semestre você vai estudar com o Ariano, né? E quando foi o semestre que eu ia estudar com ele, ele se aposentou. Eu não tive essa oportunidade, então não conheci. Depois eu fui para São Paulo, perdi todo o período que ele foi secretário de Cultura do governo Miguel Arraes, que foi super difícil financeiramente, né? Realizar coisas. E quando eu voltei de São Paulo para Recife, ele estava recolhido, ele estava aposentado da universidade, não era mais secretário, estava apenas escrevendo o seu livro. E aí, ele, na vitória de Eduardo Campos, ele foi chamado para ser secretário novamente e tal. E eu não tinha conexão com ele, nada me levava a ser o assessor de imprensa dele. Mas aí eu trabalhei um período pequeno na Fundarp, a Fundação de Cultura do Estado, que era muito próximo, ele ficou como secretário especial de cultura. E ele começou a dar aulas de espetáculo em todo o Estado, né? O projeto dele era levar essa aula, a cultura brasileira para todo o Estado, para cidade, qualquer tamanho, qualquer região. E aí eu conhecia o pessoal da equipe dele, e aí um belo dia eu fui chamado para fazer uma matéria para a revista O Continente sobre essas andanças. Aí eu conheci os artistas todos, e conheci a Ariana. Foi muito amistosa, assim, conversamos e tudo mais, e pouco depois, uma assessora dele saiu, né, da comunicação, e apareceu essa vaga, e eu nem sabia. Então, o pessoal da assessoria dele já me conhecia, e achou que eu tinha um perfil de trabalhar com ele, assim, né? Bastante discreto, bem tranquilo, assim. E quando me chamaram, eu fiquei, assim, muito lisonjeado, assim, de trabalhar com um grande homem da cultura brasileira. E aí foi realmente, foi de 2009 a 2014, foi, eu acompanhei Ariano nessas andanças pelo todo o estado de Pernambuco, com aulas de espetáculos incríveis, com artistas, com músicos, bailarinos, cantores. E era um espetáculo completo, assim, né, sobre a cultura brasileira, assim, né? E eu acho que eu tinha feito até eu assisti umas, talvez, 120 aulas de espetáculo. Puxa, E foi assim, aí na verdade eu era assessor de imprensa para um secretário que, se botasse o pé na escada, na calçada, era notícia. Então, se fosse algum evento, era notícia. Então, o meu trabalho, então, eu tinha uma coisa muito interessante, que era a cada 15 dias despachar com ele. Muitos pedidos de entrevista para documentário, né? E ele já não queria, ele queria somente dar as aulas dele e ter tempo para escrever seu livro, né? Esse romance que ele vinha trabalhando. Aí era engraçado, que eu ficava, professor, ó, tem esse pedido aqui. E ele, não, mas é isso, o que é que você acha? Eu disse, não, professor, você tem que decidir, né? E durava 10, 15 minutos, aí bastava dizer, professor, eu comecei a ler Guerra e Paz. Aí pronto. Aí a conversa era Tolstói e Dostoiévski, então, e acabamos criando uma amizade, assim, né? Uma coisa que ultrapassou o profissionalismo, assim, ele sempre me chamava de Sama, né? Então, quando eu ia despachar com ele, eu ligava para a casa dele, aí vinha uma pessoa atender, funcionária dele, aí eu disse, diga que é o Samarone, aí lá vinha ele, Sama, a pessoa, podemos despachar? Aí, não, vem aqui, aí pronto. Então, ali, eu acompanhei também diversas fases dele, né? Tem banhos de saúde que ele foi tendo.
E ele já, na reta final, ele já estava, assim, eu já despachava com ele praticamente, assim, algumas vezes, até na sala mesmo, de uma forma bem mais despojada, não era aquela coisa mais séria, né? Então, e por ironia da caminhada, assim, a última aula do espetáculo dele foi em Garanhuns e a pessoa que chamava a Ariane para o palco não estava nesse dia e não tinha ninguém do festival, era um festival de inverno em Garanhuns, que chamasse ele para o palco, né? Então eu fui encarregado de chamá-lo para o nosso espetáculo, tá? Era um programa do governo do estado, e eu chamei ele para o palco da última aula dele, né? Isso foi numa sexta-feira. Aí no sábado, no café da manhã, ainda acompanhei ele em algumas atividades, né? Homenagem, essas coisas. Nos despedimos. E na terça-feira de noite eu recebi um telefonema de uma pessoa, um jornalista, dizendo: ó, estou querendo saber informações sobre essa internação nova de Ariano. Aí já tinha tido duas internações, né? Aí eu achei que essa daí seria mais difícil, né? E aí realmente foi a última internação. E aí novamente eu fui o encarregado também de descer para o local do hospital para comunicar a morte dele e tal, né? Mas foi um período realmente. Eu filmei muita coisa, né? Eu comprei uma câmerazinha MinDV, tem um acervo, eu tô vendo aí como é que vou fazer para virar talvez um produto de Um audiovisual. documentário, pois é. Ou seja, um interlocutor privilegiado, né, de uma das figuras mais espetaculares que o Brasil produziu, né, Samarone? Não, ele realmente, e ele tinha uma. É porque eu vejo muito no YouTube, quando tem coisas com ele, né? Trechos de aula espetáculo, assim, são geralmente coisas engraçadas, são tiradas, são, né? Mas ele tinha muitos momentos extremamente profundos, né? Ele falava da morte, sobre, né? Sobre contava, ele falava várias vezes da história do pai dele, do sofrimento que foi o pai dele foi assassinado, né? Pelos 4 tiros pelas costas, né? O drama humano, ele tinha uma coisa também muito profunda, né? Que eu acho que é muito, muito mais valorizado esse lado do humor dele, né? Mas ele tinha uma carga profundíssima, assim. Não é à toa que os grandes escritores dele eram Tolstói, Dostoiévski, né? Dom Quixote, então. Mas foi uma convivência muito, assim, presente, né? O que eu ganhei, assim, da vida, né? E com poucos, né, valorizou a cultura brasileira, né, a cultura popular brasileira, era um apaixonado pelo Brasil, ao mesmo tempo um homem sensível aos graves problemas sociais do país, né, e de uma erudição invejável, né, um homem eruditíssimo, né? Não, eu me lembro que teve uma aula em Floresta, uma cidade já ali no Polígono da Maconha, uma cidade no sertão mesmo, assim. Os auditórios, geralmente eram aulas espetáculos em espaços públicos, né? Era ou escolas ou o clube da cidade, né? O maior clube da cidade, ou em ginásio, o ginásio da escola sempre ficava super lotado. Eu assisti. Eram aulas gratuitas, né? Que você só tinha que pegar uma senha, né? O mais comum era 1.500, 2.000 pessoas, né? Gente do lado de fora querendo entrar, né? Então, eu me lembro que ele estava dando aula em Floresta e teve uma hora que ele começou a falar sobre Kant. E começou a dar um exemplo. Se Kant, ele começou a dar aula de filosofia no sertão de Pernambuco e todo mundo estava entendendo o que era que ele estava, né? E também foi amigo dos grandes da época, Paulo Freire, né? De toda essa turma pré-golpe também, né? Que vinha pavimentando o caminho de um outro Brasil, mas foi cortado na raiz, né? Lamentavelmente. E um homem que valorizava, sobretudo, a cultura nordestina, né? Que eu sempre digo que é um dos maiores mananciais de criatividade, de cultura popular do nosso país. E que muitas vezes
quem está mais ao sul, né, do país desconhece por completo, né? O que prova é que ainda há preconceito, ainda há falta de integração, né? O Brasil que não conhece o Brasil, não é, Samarone? Não, e ele sempre valorizou isso, né? Os artistas que trabalhavam com ele eram todos ligados à cultura popular e uma mistura também de pessoas eruditas e tal, mas quando ele sempre que podia, nas aulas, ele sempre estava, né? Por exemplo, tinha um grupo de bailarinos, né? Ele tinha os bailarinos negros, aí tinha o Mestre Meia-Noite, né? É um grande artista do bairro bem periférico, chamado Peixinho, né? Ele... Talvez eu tenha me enganado com o bairro, mas depois eu me lembro. Mas era que desenvolvia um trabalho, né, bem importante de cultura afro e tal. Então, quando o Mestre Meia-Noite ia dançar, ele fazia uma reverência, assim, ao povo negro, à população afrodescendente e tal. E ele falava da importância do corpo dele dançando. Então, tanto é que nessa última aula ele fez a, é, uma louvação a esse artista, assim, nessa última aula, assim. Então, era ele era assessorado por pessoas que muitas vezes não tinham muita oportunidade de estar nesse lugar, né, de importância, né? É, é, é uma figura que certamente, mesmo quando não estivermos mais aqui, daqui a um século ou mais, continuará sendo reverenciada por aqueles que admiram a arte, por aqueles que gostam do melhor que esse país produz. Samarone, você, num dado momento, já numa fase madura da vida, publica seus 2 primeiros livros de poesia, né? Como é que foi essa caminhada para a escrita de poesia? Você que vinha de jornalismo, né, que teve toda uma formação não literária, embora tenha sido desde muito cedo um leitor ávido de boa literatura, você já me contou isso, né? Mas como é que surge o poeta Samarone Lima? Sim, por falar em leitor ávido, eu espero que brevemente eu esteja aí na sua casa, né? Que eu já recebi o convite para ver o seu acervo, que eu já sei que é uma coisa de deixar qualquer um, assim, bastante feliz na vida. Será um prazer enorme. Não, na verdade, desde muito jovem, assim, com 13 anos, eu comecei a escrever diários, né? E eu até hoje continuo escrevendo diários, assim, né? Nunca parei. E aí, como eu sempre gostei muito de ler poesia, então deu para perceber que em alguns momentos saía alguma coisa que era diferente da linguagem do diário. Uma frase que tinha um certo espanto, né? Ou alguma coisa que... E aí foi isso que me chamou a atenção e eu comecei a me dedicar. Quando eu tinha essa escapada assim, eu puxava para um poema, né? Era uma coisa que talvez era inconsciente e tal. E aí fui escrevendo ao longo da vida e eu fui publicar em 2003, lancei o segundo livro, que foi um livro de reportagem sobre direitos humanos na América do Sul, né? Foi o meu trabalho de mestrado na USP e tal. E o jornalismo foi se impondo assim, mas eu sentia, aí eu já tinha muita coisa acumulada de poesia, fui organizando os poemas, mas eu nunca me sentia contemplado com a qualidade, eu sempre questionava e tal, somente depois quando eu vim morar no Recife, depois de alguns anos de São Paulo, eu tinha um blogzinho chamado Quimeras Poemas e tal, e eu tinha um blog de crônicas que fazia um enorme sucesso, assim. Eu sempre escrevi crônicas, eu gosto muito. E uma pessoa começou a ler o blog de poemas e começou a fazer os comentários. Então, acabamos nos comunicando, eu e essa pessoa, chamada Arsênio Meira de Vasconcelos Júnior, e, por sorte minha, ele morava no Recife. Então, marcamos um encontro
E ele, uma figura maravilhosa, amorosíssima, mas um amante da literatura que eu nunca vi igual, assim. Ele já tinha lido tudo que você imaginasse, assim. Muito novo ainda, 39 anos. Esses anônimos que nós conhecemos bem, né? Eles têm uma coisa, né? E aí ele em determinado momento da nossa conversa, ele perguntou, sim, seu anônimo, mas por que o ineditismo? Aí eu disse, não, senhor, eu não consigo encontrar uma caminhada, uma seleção poética e tal. Aí ele disse, não, mas isso é um absurdo, já tá pronto para publicar isso. Aí eu disse, assim, você aceitaria ser o meu, é, fazer a seleção? Ele ficou super emocionado, assim, achou que era uma honra, não sei. Porque aí ele fez a seleção, né, e nós ficamos tão amigos que na reta final da seleção, ele imprimia, a gente conversava. Eu voltei para nosso último encontro com 4 poemas e eu disse assim, esses não estão bons. Realmente não dá para entrar. Ele tem um xizinho assim. Aí ele olhou o poema assim e disse, o quê? Esse aqui você não vai deixar de fora de forma alguma. Aí todos ele colocou de volta, porque eu já não tinha mais o domínio, né, e aí surgiu a Praça Azul, que são os poemas soltos, e Tempo de Vidro, que é um poema só, que na verdade, aí, em Tempo de Vidro, tive uma colaboração incrível do querido Ronaldo Correia de Brito, né, que nós fomos numa viagem do Sesc, e eu ia publicar um livrinho pequeno, um livro, ia ser só um poema, que é só um Tempo de Vidro, e na volta eu dei assim, a prova para ele ler o original. Aí ele começou a ler no carro e disse, seu Maroni, você tem um tempo para a gente dar uma lida nesse material? E aí eu disse, não, aí marcamos, fui na casa dele. Ele imprimiu, né, uma das originais, ele imprimiu, e ele começou a fazer uma leitura em voz alta, página por página, procurando, ó, tem alguma coisa que está sobrando aqui, não sei o quê. Aí ficou eu acho que foram uns 3 encontros, assim, que foi muito, muito importante, assim, porque ele era assim, tinha que ser a poesia que é necessário, assim, né? E aí surgiu, o meu primeiro livro foi com esse batismo né, da Sênio, me tirando do anonimato e o Ronaldo me puxando para o rigor literário, assim, aquela coisa dele fortíssima, né? De cada palavra tem que estar no seu... Aí começou, né? Aí pronto, na verdade, os poemas foram, o livro de poesia foram saindo, aí teve a Praça Azul e Tempo de Vidro, que foram 2. Aí depois o Aquário Desenterrado, né? Que foi, teve um reconhecimento nacional, assim, ganhou o prêmio da Fundação Biblioteca Nacional, né? O Poesia. Que depois eu fiquei sabendo que foi o Afonso Romano de Santana, que foi o presidente do jurado que fez uma força para que ele fosse o vencedor, né? O A Praça Azul e Tempo de Vidro foi para uma editora independente, assim, quer dizer, independente não, eu fiz o livro com, né? O meu próprio editor, e ainda ele acabou sendo finalista do Jabuti nessa época, onde esse nosso ser finalista eu também não entendia nem a importância. E aí pronto, surgiram os outros livros, né? Então aí eu tenho já, depois do Aquário, veio A Invenção do Deserto, depois eu acho que, ó, eu esqueci agora, A Invenção do Deserto, O Céu nas Mãos e o último Cemitérios Clandestinos. Talvez tenha esquecido um. Então já tem é, quase em algum momento, quando estava morando ainda em Pernambuco, já em Olinda, o companheiro de Pernambuco quase publicou a obra completa, assim. Tinha os editores e tal, ia ser um livro bem bacana. Mas aí me alertaram muito que eu era muito novo para fazer uma obra completa, sabe, meio que. E acabou não saindo. Depois eu achei uma besteira, porque os livros foram por editoras diferentes, então, Claro. sabe, mas bom. E, sobretudo, poesia, que as tiragens acabam sendo muito pequenas, não é, Samarone? Os livros se esgotam e muitas vezes os leitores acabam não tendo acesso, né? E na prosa, ano passado ainda você publicou um novo livro.
gostaria também que você comentasse. Teve um momento na minha caminhada que eu estava no Recife, um site me chamou para escrever crônicas para esse site, né? Chamava Ponte. Eu disse, olha, eu nunca escrevi crônicas, assim, mas sempre gostei muito de ler crônicas, sempre tive as minhas Ave Maria, né? Toda a leva de cronistas que nós conhecemos, mas, né? Não, mas fique à vontade e tal. Aí eu comecei a escrever sobre os temas que me interessavam, do cotidiano mais, né, simples mesmo, assim. E aí para minha surpresa, foi muito bem recebido, assim. Começou a ter uma audiência muito boa, né? Depois esse site fechou, por algum problema. E o Jornal do Comércio, né, lá em Pernambuco, me chamou para escrever no portal deles, né? E eu comecei a escrever crônicas semanais, assim, e aí teve, assim, era um negócio que tinha muitos leitores, muitas pessoas, e era sobre pessoas que eu encontrava na rua, sobre coisas que eu escutava, né? Porque eu sempre gostei muito desse negócio da rua, e eu sempre gostei de conversar com as pessoas. Se alguém puxar assunto comigo na rua, eu dou corda, né? Então eu nunca fui de andar com fone de ouvido, nem com celular, essas coisas. Então eu comecei a contar essas coisas, né? E aí foi um. Nossa, assim. E aí pronto, fiquei um bom tempo escrevendo essas crônicas, e publiquei. Aí depois eu abri um blog meu, naquela época. Eu achava um barato, os blogs eram muito legais, né? Agora tudo é muito pequeno, os textos têm que ser o tamanho do Instagram. E aí pronto, esse livro que eu lancei no ano passado, se chama. Não, né? Estou bravo, eu esqueci agora. O Elefante Azul, né? Que é uma seleção de crônicas, né? Até por primeira vez que eu participei de um fundo de cultura, né? A Aura ele me ajudou, né? E é uma seleção de crônicas de um período, né? Que eu publiquei, O Elefante Azul, que é também o nome é o título de um poema de um dos meus livros, né? Então é uma coisa da minha memória do meu pai e tal. E ele tá circulando aí, né? Eu acho, se eu não me engano, cheguei a lhe dar uma. Sim, sim. Sim. E o que me apresentou foi aí que eu descobri primeiro você como poeta, né? E me apresentou um cronista delicioso, né? Suas crônicas, como eu digo, são para ler de uma tirada só, né? O leitor lê como se estivesse realmente saboreando daqueles pratos deliciosos, né? Quando a gente vai ao restaurante da preferência da gente. Samarone, fora isso, você também tem andado pelo Brasil, junto com a sua esposa, com a Aura, dando oficinas, né? Também quero que você fale um pouco dessas oficinas, a que elas se propõem. Eu já tinha dado algumas oficinas de poesia, né? A poesia realmente é a minha grande paixão literária, assim. Eu sempre estou lendo poetas, sempre estou relendo e sempre tô escrevendo, tal. Não necessariamente para publicar, mas por uma necessidade mesmo de escrita, né? Então, em algum momento surgiu a possibilidade da oficina, então eu dava uma oficina de poesia é, que era um modelo mais normal, digamos assim, né? Não tinha pegava quem estava participando, via o perfil e tal. Mas eu fui percebendo que tinha um componente muito forte das minhas memórias, né? Em alguns livros mais, outros menos, outros muito forte, né? Então, e foi no Aquário Desenterrado que isso aflorou mais. Assim, o livro quase todo eu falo dos meus tios, falo da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Eles entram no poema, né? E aí eu fui desenvolvendo um caminhar que a oficina se chama Poesia, Memória e Ancestralidade. Então, eu já tenho um tema para as poesias, para a oficina, né? E aí isso eu vi que foi
uma escolha boa, porque as pessoas conseguem se conectar de uma forma muito mais profunda com a poesia e com a escrita, acessando uma memória, né, pessoal, de um antepassado. E aí tá sendo muito prazeroso, assim, porque os encontros são muito afetuosos, muito... Pessoas trazem muita coisa, né? Então, quando você pede para trazer um objeto de um parente, ou uma caneta, ou, né, ou uma caderneta, isso vem com uma história já, né? Ou então tem um momento que é super precioso, que as pessoas escutam, trazem a música, que era a música da sua família, né? Então aí a gente não fica só falando da música, a gente escuta junto as músicas, né? E é um momento bem emocionante. Então isso aí é como se fosse abre um caminho para a escrita, né? Que você tem um campo, né? Um campo magnético também, né? Então, aí você, quando vai olhar os poetas, né? Assim, você sempre utilizaram. Agora, Boitempo é do mal falando da família dele, né? Do parente, né? Como era a vida, né? Então, aí, principalmente pelo Sesc, né? A gente já fez algumas oficinas em algumas cidades. E como agora a gente se deslocou para São Paulo, né? Nós estamos no interior de São Paulo, estamos aqui em Florianópolis, né? Então, ficou mais fácil essa conexão, né? Porque você estando mais longe também fica mais difícil esse deslocamento e tudo mais, né? E também eu estava querendo dar uma mudança, né? Mudar Eu já morei em São Paulo de 94 a 2000. Eu gostei muito. Eu tenho uma simpatia, porque quando fala assim, São Paulo, né? Senão, São Paulo é uma cidade, mas você geralmente vai morar num lugar, vai morar no bairro, né? E ali a outra, não tá a cidade toda ali dentro, então, né? Então quando eu morei em São Paulo, eu morei na Santa Cecília, que era um bairro super agradável, que era perto do centro, né? Eu fui ver a Santa Cecília recentemente, agora o bairro ficou muito chique, né? Os botecos que eu frequentava, assim, agora virou uma Vila Madalena. E aí então, estamos nesse processo, assim, né? Já tem oficina já agendada, né? Então, já acho que duas, e para nossa surpresa, até o Sesc de Belo Horizonte entrou em contato, né? Então, tá tendo essa caminhada, né? Uma poesia. Isso prova que mesmo numa era tão comandada pela tecnologia, a poesia, né, tem muito espaço, né, mesmo entre gente jovem, né, o que é uma grande esperança, né? A sua escrita também, você falou em memória, Samarone, a sua escrita é, eu me arrisco a dizer, uma escrita de memória, não é? Assim, quando fui fazer a seleção por exemplo, das crônicas, né? Aí eu descobri que entre blogs e lugares que eu escrevi, né, tinha um acervo que ficou salvo, assim, tinha mais de 900 crônicas, né? Escrevi, que, na verdade, isso aí é uma... Aí eu fui vendo que realmente tem uma coisa muito falando da minha vida, enquanto né, as crônicas vão acontecendo. Eu acho que eu perdi um pouco o espaço da crônica, porque eu- a internet atualmente ela é muito concentrada na escrita de coisas rápidas, né? Você tem que escrever pouco, né? Por isso eu não gostei de escrever as crônicas, né? De vez em quando faço alguma coisa no Instagram e tal. Mas, assim, eu particularmente acho que hoje em dia as pessoas escrevem muito mais artigos do que propriamente crônicas, entendeu? Crônica, mas são muito mais artigos e apreciações sobre da realidade, uma coisa assim, do que aquela velha crônica mesmo de personagens, sabe, do inesperado, de uma coisa da vida
se movendo, assim, né? Né? Então, essa a minha eu hoje no Instagram escrevi uma pequena crônicazinha que estamos aqui em Joanópolis e logo que nós chegamos começaram as chuvas, né? Aqui e os trovões aqui são daqueles, né? Muito fortes assim. E o pequeno Samir, de 2 anos, meu filho, ele inicialmente ficou bem assustado assim. Aí, né? Eu criei uma brincadeira com ele. Quando eu vi o Harry, né? O Harry sempre vem antes do trovão. Eu disse, filho, vem aí, ó, o boom vai chegar. Aí, com essa, não era de surpresa, né? Ele ficava esperando comigo. Ele dizia, quando, ó, aí vem o boom. Aí ele começou a perder o medo, né? Eu aprendi isso com um físico, né? Um professor de física, dizendo que você, quando tem Harry, você conta, e dependendo da conta, viu, gente? É, cada segundo é equivalente a 10 quilômetros, um negócio desse. Então, aí também os 2 cachorrinhos que estão aqui e tal, que é da dona da casa que viajou, eles também ficavam muito assustados, então eu abri a porta e eles entravam para debaixo da escada. E aí eu fiz uma associação desse momento meu, né, com meu filho assim, com o que está acontecendo na Palestina, né? Da, onde já foram assassinadas 12 mil crianças, né? E não tem para onde ir quando vem, não é um trovão, vem uma bomba, né? Então, eu fiz essa conexão assim e, e eu fico muito comovido com o que está acontecendo com a Palestina. Às vezes eu não consigo nem ver as coisas, porque pelo fato de ter um menino de 2 anos, né? É, eu fico imaginando o sofrimento que esse povo está passando, né? Essa crueldade que é você matar uma população, né? Eu vi as imagens de Gaza antes e como está agora, é uma coisa. Então foi uma pequena crônica mas sempre tem que ser uma coisa que eu esteja também atravessado, né? Por essa coisa, né? Da vida, né? Então, e talvez na poesia também tenha isso, né? É, no caso, né, da guerra, né, o que é mais doloroso é perceber que, ao longo da história da humanidade, as guerras provaram, né, a sua profunda ineficácia. E o ser humano ainda continua acreditando nelas como um meio de pacificação de alguma coisa, né? Ou seja, a estupidez humana em primeiro plano, sobretudo por alguns dirigentes, né, de potências, enfim. Nossa, É doloroso, né? e por mais realmente é tão inacreditável que o país que ficou o tempo todo impedindo o cessar-fogo, né, os Estados Unidos fazendo tudo, o voto contrário ao cessar-fogo, de repente manda de avião jogar comida para os palestinos, né? É uma coisa assim, é uma coisa de realmente É de uma dubiedade cínica, né? é, É, que prova que o ser humano continua, no mais das vezes, num pântano desgraçado, né? Num lamaçal moral, né? Ético. É muito doloroso. Essa dor que você sente, eu também sinto vendo o noticiário. Há dias em que eu vou me deitar numa profunda desesperança quanto à humanidade, né? Ou com uma profunda ojeriza quanto à desumanidade em que vivemos, não é, Samaru? isso é realmente uma coisa que me espanta muito, eu fico bastante, tanto é que eu realmente eu evito ficar assistindo, né, porque muito doloroso, né, e com o fato de eu ter esse filho de 2 anos que está descobrindo o mundo, tem seu encanto, tem todo sorriso, tem tudo pela frente, então eu fico me lembrando dos tantos, né, que não vão ter essa possibilidade, né, Claro. e a quantidade enorme de crianças também que não têm parentes, não Sim. estão sozinhos, imagina. Órfãs.
Muitas delas sequeladas, né? Perderam perna, perderam braço. É muito doloroso. E há um contingente enorme ainda de pessoas defendendo isso, né? A questão é que o humano, para essas pessoas, é secundário, né? Ou seja, aquilo que não me afeta, eu coloco acima os meus interesses ideológicos, políticos, econômicos, né? Ou seja, em pleno século XXI, nos comportamos, no mais das vezes, como trogloditas, como imbecis, como selvagens, como seres truculentos. E a arte, né, como eu sempre digo, é o grande antídoto, né? Não é a religião, até porque essa guerra tem uma pauta religiosa muito intensa, né? Aliás, basta conhecer um pouquinho de história das religiões e saberemos o quanto elas, no lugar de promoverem a paz, promoveram historicamente a guerra. Vai demais, né? No lugar do amor, o ódio, né? E continuam, né? Exatamente. E trazendo um pouco esse contexto para o nosso país, né, Samarone, você que, na sua atividade jornalística, foi sempre um profissional engajado no melhor sentido, né? Quando escreve essas reportagens denunciando a barbárie, né, desses canalhas que tomaram o país à força em 64 e trouxeram terror para dentro do país. Eu também sempre comento, parece que trabalhos como o seu não são lidos ou são jogados de lado pelos apologistas da volta do Brasil à ditadura, né? Os apologistas de Bolsonaro, né? Que é o símbolo maior do acafajestamento desse país, né? Do mau caratismo, né? E o que é também entre nós angustiante é a porcentagem de brasileiros afinizados com esse ideário de barbárie, né? Exatamente. Né? Eu acho que a gente, né, de alguma forma, né, cometeu uma série de erros, né, de condução do nosso processo de democracia, né? A gente encerrou um período de ditadura e não aconteceu nada, ninguém foi punido, ninguém foi questionado, ninguém, né? Todos fizeram torturas, desaparecidos, né? E o fato de ter me envolvido com esse tema muito jovem me fez também entrevistar muitas. Acho que eu entrevistei certamente mais de 100 pessoas nos meus projetos sobre a ditadura, entrevistas longas, né? Então eram entrevistas. E grande parte, talvez 90% dessas pessoas nunca tinham dado um depoimento, nunca tinham falado a sua história, entendeu? Então, e muitas vezes pessoas da própria família não sabiam nem teve uma pessoa que eu entrevistei, eu estou fazendo uma nova edição do Zé agora, né? Entrevistei muitas pessoas para fazer um livro mais encorpado e tudo. E entrevistei várias pessoas durante a pandemia, nesse mesmo formato que estamos aqui. Tá? Sim. Uma pessoa que eu entrevistei me contou uma história incrível, assim, falou de um episódio da vida dele, que ele estava no doipod e tal. 15 dias depois, essa pessoa, né, as pessoas que eu estou entrevistando já estão mais velhas e tal. Ele pegou Covid e morreu, entendeu? Então, a família dele entrou em contato comigo, porque os colegas eu acho que ele era da P, queriam fazer uma homenagem a ele na internet e tal. E a família não tinha nada sobre ele. E a filha dele, que era jornalista, tinha tentado entrevistá-lo, e ele não quis contar nada, mas ele me deu um depoimento. Então, era o único registro sonoro dele, era eu que tinha. Então, nós não tivemos a memória desse período. Logo depois, ficou um vácuo no país, né? Todo mundo desesperado por democracia. E só veio a Comissão da Verdade e agora, né? Então, uma geração passou sem saber todos os traumas, toda a violência, toda
toda a caretice, né? Todo o mau humor que era uma ditadura, todo o baixo astral que é, aquela coisa de repressão, de anti-alegria, de anti, né? Então, resultou nisso, né? A, a, o mau humor dessa gente, o desprezo pela vida, a violência deles, né? É um retrato realmente dessa onda que veio, e são pessoas que são mal-humoradas, elas são zangadas com qualquer coisa, elas querem briga, querem armas, a pessoa fica defendendo armas, fica defendendo todas as pautas que sejam de libertação, são detonadas, né? E por um mau humor, por um desagrado com a vida. Eu realmente. Tanto é que no domingo, que teve passeata, né, do Nito Cujo, de apoio, eu e a Aura, a gente desavisados, assim, a gente não estava. Nós fomos para o Copan, para ir numa livraria lá, e quando a gente viu um monte de bandeira amarela, aquele povo de amarela, uns caras mal-humoradas, assim, né, e um monte de bandeira de Israel, eu disse, eles então eles abraçam uma bandeira de quem está bombardeando uma população, né? Assim, é como se o sentimento é o sentimento de uma conflito, de violência, né? E nós voltamos assim, já na cidade já estava num clima diferente, assim, a gente voltou. Então a gente teve essa perda, né, de um tempo precioso, né? A Argentina fez o joelho dos ditadores, né? O Rafael Videla, o primeiro presidente da junta militar, ele morreu na prisão. Sim, sim. Então, isso é muito pedagógico, mas infelizmente nós não tivemos essa força, né, política brasileira, né? E eu acho que, infelizmente, continua com essa coisa mais, sabe assim, o Lula, infelizmente, recentemente disse, não vamos remoer o passado, sobre 60 anos do golpe, mas não é remoer, né? É simplesmente lembrar, né, foram horas muito, muito difíceis para o povo brasileiro também, né? Porque esse apagamento ou essa tentativa de amenizar só infla, né, esses estúpidos, né, esses bárbaros, né, como você bem observou, saem com bandeira de Israel sem saber o que está acontecendo exatamente no Oriente Médio, defendem uma pauta em todos os sentidos anticivilizatória, né, de uma barbárie, de uma selvageria torpes, né? Então, a memória é fundamental, né? Não se trata de vingança, se trata de justiça. E o fato é que a justiça nunca se fez com relação, né, àqueles trogloditas, aqueles bárbaros que mataram, né, que torturaram e que, em 21 anos, só trouxeram atraso para o Brasil. Né? Não há um ponto que possamos indicar como algo de avanço social, econômico. Basta dizer que os militares devolvem, né, o Brasil aos civis com uma das inflações mais altas do mundo, com índices de exclusão social gritantes, os maiores do mundo. Né? E esses apologistas, né, precisariam, sobretudo, como eu sempre digo, de um choque de humanidade, não é, Samarone? De um choque de civilidade, né? De cidadania. São pessoas que não têm o menor conceito de nada, que se metem a falar sobre tudo sem saber de absolutamente nada, a não ser de brutalidade, a não ser de gestos instintivos, os piores possíveis que o ser humano possa carregar, né? E aí a poesia, a arte, a música, esse trabalho, como você bem mencionou, que acompanhou Mestre Ariano ao longo de décadas, eu tive a alegria de assistir a várias dessas aulas dele, e aquilo sim era uma aula de humanidade,
aquilo fazia com que pudéssemos acreditar no ser humano, não é? Samarone, você já falou dos seus projetos que estão aí para acontecer, das suas oficinas, o seu livro que deverá sair, então, em nova edição, né, sobre o Mata Machado. Bom, acho que agora já dá. Samarone, gostaria, por fim, de saber dos seus novos projetos. Você comentou da reedição de um dos seus livros. E o que vem de novidades por aí? Tem essa nova edição do Zé, né, que na verdade é como se o livro original de 98 ele fosse uma casa básica, assim, né? Telhado, paredes, divisórias, cozinha e tal. E com o livro, foi o meu primeiro livro, com 28 anos, foi todo solitário, assim, eu não tive bolsa de financiamento, então eu fui entrevistar as pessoas, eu viajava, mas aí teve uma coisa que foi importante para mim, foi que eu usei um método que eu não sabia, depois que eu fui saber, que era a história de vida, né, por exemplo, se eu vou conversar com você, onde você foi companheiro do Zé na AP, né, e conviveram em algumas circunstâncias, se conheceram e tal, eu não começava a entrevista perguntando sobre essa relação de vocês. Sempre era perguntando de onde é que surgiu seu interesse pela política, se tinha pessoa na família que passaram esse conhecimento, se foi Então a pessoa começava a contar a história da vida dela, né? Então, esses depoimentos se tornaram mais valiosos porque eu fiquei com um conteúdo também da pessoa, né? Então, E aí, quando eu resolvi agora na pandemia fazer novas entrevistas, foi um processo muito intenso, porque eu entrevistei várias pessoas que eu tinha entrevistado 20 e tantos anos atrás, entendeu? Então, e pessoas que eu não tinha entrevistado porque não tive condições na época, tá? Por exemplo, uma irmã do Zé, que era a mais nova das irmãs, que foi a última que saiu de casa, eu não tinha entrevistado. E ela tinha 16 anos quando o Zé estava em Biúna, ela era muito jovem e ela tinha uma memória perfeita, assim. Então, nós conversamos, fizemos longas entrevistas, entrevistei pessoas da militância dele, e durante esse período também surgiram livros sobre a P, né? De memórias de militantes da P. Então, é um livro que vai ser muito mais encorpado, assim. Inclusive, ele não termina em 73, como eu terminei, né? Porque, na verdade, a história da militância dele, a história dele e a história da família dele continuou ao longo do processo político brasileiro. Pra você ter ideia, quando surgiu a Vala de Perus, São Paulo, né? E foi uma vala que foram enterrados vários presos políticos como indigentes, que seria originalmente o destino dele, se não fosse uma advogada pernambucana chamada Messia Albuquerque. É, eu entrevistei as pessoas da família quando teve esse episódio. Elas contaram sobre esse episódio da Vala de Perus, entendeu? Que estavam assistindo. Eu entrevistei a irmã do Zé e o filho dele, e outra irmã, que quando começaram a sair as notícias nos telejornais da época, sobre essa vala coletiva, né, de desaparecidos, então a mãe do Zé disse, opa, e o Zé? E o corpo dele chegou num caixão em Belo Horizonte, lacrado, que não poderia abrir. A família enterrou. Então, um dos capítulos mais assim, digamos, delicados, e para você ter uma ideia do que foi uma ditadura, o filho dele me descreve como foi a exumação, e duas irmãs me descrevem como foi ver o irmão sendo exumado tantos anos depois, para comprovar se era ele, né? Então, assim, é uma coisa, o livro vai ser muito mais cheio de detalhes, assim, de que o que a história dele, né, continua. E também a história dele. Aí também a advogada, que foi uma grande
mulher em Pernambuco, que defendeu muitos presos políticos, que eu entrevistei, que eu tive a oportunidade de entrevistar. Esse ano foi lançado os diários dela, né? O diário dos anos de 73 e 74, né? Então, ela conta como era o Recife durante a repressão, né? Então, se fala muito do doicode de São Paulo, né? Do Rio, da Oban, mas o doicode do Recife era um negócio assim, elas se referiam no diário delas como a Gestapo de Pernambuco, que os caras faziam, né? Então, eu entrevistei também pessoas que não tinham falado na época, que não conseguiam falar. E então, esse livro eu vou trabalhar alguns meses ainda nele, né? E sim, aí esse diálogo da Mestre Albuquerque, esses diários, se transformaram num monólogo do que André Beltrão fez, que estreou agora no agora em dezembro, no Rio de Janeiro, que se chama Lei de Tempestade, né? Que foi uma comoção no Rio, assim. A peça ficou em cartaz durante um mês, né? E lotado todas as sessões, e ela só saiu de cartaz porque a André Beltrão tinha que fazer uma novela, né? Então eu, inclusive, fui convidado para assistir o ensaio, né? Para conversar com o pessoal da peça e com a André Beltrão. Então tem os dobramentos, né? Mas essa coisa da memória, quando ela é viva, né? Ela continua, né? De alguma forma, né? Então tem o livro do Zé, tem essa quantidade de crônicas que eu tenho guardado ainda, que eu pretendo fazer um livro mais amplo. E uma coisa que realmente eu acho que finalmente eu vou conseguir colocar na rua é esse acervo do Ariano, né? Que eu fui gravado numa convivência com ele, que são muitas gravações em mini DVD com qualidade boa, entrevistas que ele deu, ele participando de eventos, de documentários e tal. E agora, esse ano, são 10 anos da morte dele, né? Então, eu vou tentar de algum editar alguma coisa para transformar num documentário, né? Que é o diário de uma convivência, né? Claro. E o diário, eu imagino um diário rico de um interlocutor privilegiado que você foi naquele período, não é, Samarone? Exatamente. Tanto é que a nossa... porque as pessoas sempre tinham... Sempre, porque quando você tem uma pessoa que você admira muito, né? E você é, não tem acesso a ela, quando você encontra assim, você fica muito, né? Meio impactado, muito zeloso na conversa e tal. Então, quando eu tive o privilégio de conviver realmente com ele, viajar, né, para muitas cidades e tal, e ele fazia uma questão, e isso eu acho genial, né? Ele tinha essa coisa humana dele. Os artistas, quando viajavam com ele, né, para as apresentações, só podiam ficar no mesmo hotel que ele, entendeu? Porque senão ia acontecer o que é comum no Brasil: o secretário ficaria no hotel, no melhor hotel da cidade, e os artistas, nas espelunkas quaisquer, para estarem prontos para se apresentar. Então, todos nós que estávamos trabalhando com ele, no café da manhã se encontravam, no almoço, e tem episódios assim maravilhosos, assim, né? Que isso eu até escrevi um capítulo de um possível livro, que a gente estava em Juazeiro do Norte, né? Com o brasileiro, né, por uma questão de cidade mulher. A aula, não sei se era em Exu, foi a aula número 100 em Exu. Aí eu ficou no hotel e tal, e o chefe de gabinete disse: Sama, eu vou dar uma saída, e se aparecer alguma pessoa para... Geralmente pessoas iam no hotel para tentar fotografia, levar ali para autografar. Se tiver alguma demanda, você vê aí, né, de Ariano, tá certo aí. E a Ariane viajava sempre com Dona Zélia, a esposa dele. E aí, pelas tantas, chega da recepção, tem um pessoal querendo falar com o Ariano. Aí eu fui no quarto dele, e aí bati na porta, assim, professor. Aí ele já sabia quem era. Ele disse: Outra Sama, então, aquela voz dele bem rouca. Aí, não, eu queria saber se o senhor vai querer descer para tirar umas fotos e autógrafo, mas se não quiser, eu aviso. Não, Sama, entre aí que eu vou, né, não tem problema. Aí ele começou a se arrumar e trocar de roupa, literalmente assim, imitando, né, uma roupa. Ele sempre gostava de sair bem. Ele disse: Sama, eu já lhe contei a minha história da eleição para a Academia Brasileira de Letras. Ah, ele disse: claro que mesmo que eu soubesse, né, eu já sabia de algumas coisas. Eu disse: não, sei não, professor.
Aí ele começou a contar todos os detalhes do processo para ele chegar na academia. Na primeira vez, era um. Ele não queria concorrer porque ele achava desagradável a pessoa disputar uma coisa que, para ele, talvez para outra pessoa fosse muito mais importante do que para ele, né? Então ele 2 vezes, ele preferiu declinar da candidatura porque ele não queria concorrer, ele achava desagradável. E na última, a Raquel Queiroz fez uma mobilização interna, então foi unanimidade. Então ele teve que assumir, né? Ele foi eleito por unanimidade e aí ele disse que no dia da posse ele estava muito apreensivo, porque ele ficou muito impressionado com a morte de Guimarães Rosa, né? Você sabe que o grande sonho de Guimarães Rosa era ser da academia, né? E adiou, acho, 3 vezes, né? E ele começou a contar esses detalhes e tal. E ele disse, olha, não sei se você percebeu que quando eu estou lendo meu discurso na academia, minha mão, assim, tá um pouco mais arredondada, assim, né? Eu disse, nunca percebi. Não, eu estava usando uma imagem de Padre Cícero para... Isso é ótimo. E ele disse, por sinal, essa imagem está aqui. Aí abriu a maletinha que levava e mostrou a imagem de Padre Cícero. Eu disse, nossa, assim, esse privilégio de você ter uma história dessa, assim, né? Então foram muitas coisas que eu registrei, assim, bonitas, assim, que eu acho que vão ser importantes, né? Assim, até depoimentos dele sobre o Brasil, né? Sobre ele tinha uma admiração imensa, imensa por Lula, né? E ele disse uma frase que isso não tinha Lava Jato, não tinha nada assim, né? Ele disse, olha, Lula vai ser perseguido. Não tinha nada ainda, Lava Jato nem nada, assim, porque a elite brasileira jamais vai perdoar o que ele fez pelo povo brasileiro. Aí ele, né? Então ele morreu sem ver essa. Sim. E sem ter assistido, não é, Samarone, o show de horrores que passamos a assistir primeiro, né, em 16, com o golpe contra a Dilma, né, e depois em 18, com a eleição dessa figura, o nefasto mor do nosso país, né? Exatamente. Pois é. Esse fascismo tupiniquim, para lá de rasteiro, para lá de torpe, né? E mais do que nunca, olha, eu fico aqui na máxima torcida para que esse documentário, para que esse material seu, né, que é riquíssimo, vire um documentário, sobretudo 10 anos, né, como passou rápido, né? Da morte de Ariano, seria mais do que louvável, né, se esse documentário saísse para que lembrássemos e, sobretudo, as novas gerações lembrem desse grande brasileiro, desse artista que eu sempre reputei por genial, né? Ariano estava muito, muito, muito acima da média, era um homem, e não só um artista, um homem de uma sensibilidade, né, social, né, de uma leitura crítica do Brasil profunda, né? Então, eu torço muito para que dê certo, também pela reedição, né, do seu livro, que, pelo que você contou, virá muito mais enriquecido, né? Meu caro, muito obrigado por esse papo tão rico, tão esclarecedor, e até breve. Eu que agradeço, querido, e como eu nunca falei publicamente assim desse projeto de Ariano, dessas fitas, dessas gravações todas, pode ser até que com o programa no ar alguém até se interesse, né, e tudo mais, e eu agradeço bastante essa conversa, né, e como agora estamos bem próximos, né, brevemente estaremos aí para tomar um café. Será uma alegria, será um presente, meu amigo. Tudo de bom, obrigado. Tudo de bom para você.